Olá, eu sou Breno Freitas e seja bem-vindo ao nosso Neurocomenta, onde abordamos temas da neurociência em filmes. Hoje, comigo, tenho aqui minha amiga Mari. Oi, Mari. Olá, Breno. Olá, pessoal de casa. Nós vamos falar um pouquinho sobre a neurociência da memória através do filme Divertidamente, uma produção da Pixar de 2015, dirigida por Peter Docter. Para nos ajudar, não poderíamos pensar em ninguém melhor do que a incrível professora doutora Raquel Fornari. Seja bem-vinda, professora. Olá, nossa, muito obrigada. Adorei o convite. A professora Raquel é uma das integrantes do grupo do qual eu faço parte, que se chama Manas. A gente trabalha com memória, aprendizagem e neurobiologia em animais. Ela é formada em farmácia e ela é mestre e doutora em psicobiologia pela Unifesp. E ela atua principalmente nos seguintes temas: memória emocional, estresse e memória, e psicofarmacologia da memória. Doutora, bem no início do filme, tem uma fala memorável. Você já olhou para uma pessoa e imaginou o que se passa na cabeça dela? É isso que um neurocientista faz? Olha, acho que isso é o que motiva, né, os neurocientistas, a gente conseguir entender o que se passa, né, no cérebro das pessoas, como o cérebro modula uma série de processos, né, memória, atenção, linguagem, tomadas de decisão, e o que acontece se tem algum problema nesse processamento do cérebro, né? Como isso influencia o nosso comportamento. Com certeza, Breno. O que vocês acham? Quando eu decidi estudar neurociência, era justamente para entender realmente o que é que acontece na cabeça das pessoas, né? Entender um pouquinho mais como é que se dá a cognição, o comportamento e como é o funcionamento desse sistema em momentos que não está funcionando direito, né? Em momentos de alguma disfuncionalidade. Eu concordo com o Breno. Eu sou apaixonada mais pela parte biológica dos acontecimentos, mas quando eu cheguei na UFABC pude ver como é interdisciplinar, como tem várias abordagens para tratar o mesmo assunto em neurociência, e eu acho isso incrível. Divertidamente, ele é bem bacana porque ele traz muito conteúdo sobre memória, eu acho que vocês concordam, só que de uma forma um pouquinho mais escondida, né? Eu acho que o público leigo não vai entender um pouco todos os processos, todas as informações científicas que tem ali por trás. E é por isso que a gente está aqui hoje, para falar um pouquinho mais sobre esses aspectos. Então vamos começar nosso primeiro bloco aqui de perguntas para a Raquel. Logo na primeira cena, nós vemos a primeira experiência da Riley e a formação de uma primeira memória. Do ponto de vista da neurociência, o que é a memória? Bom, acho que uma definição que eu gosto bastante é que a memória é a capacidade de adquirir, reter e usar informações, conhecimentos e habilidades. E acho importante colocar que a memória é uma função que é fundamental para a sobrevivência, né, dos indivíduos. E vou falar indivíduo porque não é uma propriedade unicamente humana, né? Mas também acontece em outros animais. Ainda nessa primeira cena, a gente vê a esfera passar por uma engrenagem, um sistema, assim, antes dela ser armazenada. Que relação a gente pode fazer entre essa engrenagem e as estruturas do encéfalo que fazem parte da formação da memória? Talvez a gente possa pensar que essas engrenagens são os neurônios, né, que são as principais células do sistema nervoso e são as células responsáveis por captar, né, processar as informações e passar adiante essas informações. Então, essas engrenagens estão representando os neurônios e como esses neurônios vão transmitindo essa informação, consolidando essa informação, né? Agora, Raquel, a gente está aqui falando sobre memória, mas assim, fica bem claro no filme que os protagonistas de verdade são as emoções, não é? E assim, tem uma cena especial que é quando a alegria quer manter a tristeza ocupada, né? Porque a tristeza está ali interferindo um pouquinho nos processos deles, e ela sugere que a tristeza leia os manuais de evocação da memória. Hoje, nós sabemos que a formação, a recordação e o esquecimento da memória passam por processos já bem descritos. Então, eu queria justamente perguntar, como se dão esses processos de recordação,
de formação e de esquecimento da memória. Antes de responder a sua pergunta, vou só falar que a memória não é uma coisa única, né? Tem diferentes tipos de memória. Então, uma primeira divisão importante é que a memória pode ser dividida de acordo com a sua duração, né? Então, nós temos memórias de curto prazo, que são memórias com uma duração muito curta, né? De segundos. O que passa, o que você consegue lembrar depois de minutos, horas, dias ou anos, é porque já foi para sua memória de longo prazo. E a memória de longa duração, então, ela pode ser dividida em algumas fases. As principais são as que você falou. Então, você tem a fase de aquisição da memória, que a gente pode falar em formação, no sentido de que é a fase onde você aprende, né? Quando você vai começar a trabalhar com essa informação. Mas para essa informação ser guardada, ser armazenada, ela vai ter que passar por um segundo processo que a gente chama de consolidação da memória. A consolidação é o processo responsável por armazenar essas memórias para formarem, né, no sistema de memória de longo prazo. Quando a gente tem uma memória que já foi consolidada e a gente precisa lembrar dessa informação, essa fase a gente chama de evocação. Com relação ao esquecimento, é até uma coisa bem interessante, porque tem muitos estudos sobre aquisição e consolidação e até evocação da memória, mas não tem tantos estudos assim sobre o esquecimento. Então, eu diria que é uma área que agora está começando a ser mais estudada, e ao contrário do que muita gente pensa, parece que o esquecimento não é um processo passivo. Tem algumas evidências, alguns estudos que mostram que o esquecimento envolve também toda uma sinalização intracelular dos neurônios, ou seja, exige uma atividade neuronal. Professora, em relação a esses processos, qual a importância das emoções para influenciar essa formação da memória? Isso fica bem claro também no filme, né? O quanto as emoções controlam, né, digamos, ou influenciam, pelo menos, essa consolidação de memórias, né? Eu vou responder meio que falando com relação ao filme, né? Acho que fica mais fácil até de entender. Mas me chamou a atenção no filme essa formação dessas memórias base, né? Ou as core memories. E essas memórias são todas emocionais. A grande maioria das memórias que mostra no filme tem algum conteúdo emocional, mas essas são mais marcantes, talvez, né? Em geral, nossas memórias com conteúdo emocional, a gente lembra mais do que algum evento neutro. Então, acho que a importância das emoções na memória é que elas têm essa capacidade de aumentar a memória, né? Aumentar a força da memória, a duração. Algumas vezes aumentam também a especificidade, mas isso não é sempre, né? Acho que a gente vai falar mais sobre isso também depois. Você falou das core memories, né? E a gente viu que cada core memory cria uma ilha. Então, pensando sobre esse ponto de vista, memórias de emoções diferentes são formadas e armazenadas por estruturas diferentes? Eu não diria que emoções diferentes vão ativar estruturas diferentes, porque o que a gente tem é que, independente do tipo de emoção, se é alegre, se é triste, ou se é uma emoção de medo, né, uma experiência mais estressante, o resultado, né, dessas experiências é o mesmo, é uma liberação de hormônios do estresse, ativação da amígdala, e a amígdala acaba modulando outras regiões, entre elas o hipocampo. Então, o que é importante a gente entender, né, para poder responder melhor essa pergunta, nós temos diferentes tipos de memória, né, como eu falei antes. E dentro da memória de longo prazo, a gente também tem diferentes tipos. Principalmente, a gente tem a memória declarativa ou explícita, que é aquela memória que a gente consegue declarar. Essa memória declarativa ou explícita, por sua vez, se divide também. Você tem a memória episódica, que é aquela memória para alguns eventos específicos da nossa vida. E você tem também a memória semântica,
que é um conhecimento mais geral de fatos. Então, essas duas, episódica e semântica, fazem parte da memória declarativa. Por outro lado, você tem também a memória implícita ou não declarativa, que é aquela memória que você não precisa, a evocação dessa memória não é um processo consciente, né? Você demonstra essa memória pela sua habilidade, mas é uma memória também. Você não precisa declarar, você mostra, né? Mas também é uma memória. Então, esses são os principais tipos de memória. O filme está falando mais sobre as memórias episódicas. E para essas memórias episódicas, que são memórias declarativas, uma série de estudos, principalmente com pacientes amnésicos, mostrou que o hipocampo é uma estrutura central. Vamos agora começar o bloco 2, um pouquinho mais sobre memória e emoção. Professora, nós podemos ver o impacto dos eventos, das emoções que eles geram quando a Riley se muda de cidade. E então a tristeza toca uma das memórias dela. É possível modificar, manipular memórias que já foram consolidadas? Ou isso é coisa de ficção científica? Tem um processo que eu ainda não falei para vocês, que acontece quando as memórias são evocadas, né, ou quando memórias são lembradas. Então, quando cada vez que uma memória é evocada, ela volta a ficar num estado, digamos, vulnerável, passível de alguma modificação. E esse processo ocorre na consolidação. Então, assim que você aprende uma nova informação, se logo depois você passa por alguma experiência emocional ou estressante, essa experiência pode modificar a informação que você acabou de aprender, né? Isso mostra que, então, durante esse período de consolidação, a memória, ela fica frágil ou ela fica vulnerável à interferência, né? Você pode tanto fortalecer essa memória, como você pode prejudicar essa memória. E a mesma coisa acontece toda vez que uma memória é lembrada, é evocada. Alguns autores chamam essa evocação de uma reativação da memória, como se essa memória fosse reativada, e aí ela vai ter que voltar a ser consolidada de novo. E aí esses autores chamam isso de reconsolidação. E nesse processo de reconsolidação, ela volta a ficar vulnerável à interferência. No caso do filme, né, a menina estava num contexto totalmente diferente quando ela evocou essa memória, né? E ela evocou porque a professora pergunta, né, nos fale sobre você. Então, ela evoca memórias do passado, mas que agora mudou tudo, né? Ela mudou de cidade, mudou de escola, de amigos. Nesse momento, essa memória que gerava uma emoção, né, alegre, digamos, agora gerou uma tristeza, porque ela não tinha mais nada daquilo, né? E talvez isso seja importante se a gente pensar que nossas memórias precisam ser atualizadas de alguma forma, né? Então, esse processo de reconsolidação permite atualizar a nossa memória, adicionar novas informações de memórias, de outras memórias que a gente já tem, ou adicionar informações do nosso contexto atual, né, do momento presente. E nesse sentido, talvez se durante a evocação você está num estado emocional diferente, isso vai interferir nesse processo de reconsolidação. Agora, Raquel, em algum momento, já para o final do filme, a gente vê que a alegria e a tristeza, elas estão conversando sobre uma mesma memória, e a alegria está lá toda feliz, falando que a memória era alegre, e a tristeza começa a falar que foi nesse dia que eu fiquei triste por causa de algum motivo. Então, me surgiu uma pergunta. Existem memórias de caráter emocional misto? Todo mundo pode ter alguns exemplos de vida, né, onde você tem uma memória feliz, mas que depois que o contexto mudou, essa memória gera outros sentimentos também. Eu não diria que é uma memória mista, mas você interpreta de formas diferentes ao longo da sua vida, né? Então, isso pode gerar esse sentimento de saudade, por exemplo, né? Ainda sobre os eventos emocionais, tem uma hora que a tristeza diz que ela está tendo um colapso.
E a alegria vai tentar confortar ela, mas fala que não é um colapso, é apenas estresse. De que forma o estresse, em particular nesse filme, as mudanças todas que acontecem na vida da Riley, podem afetar a memória? Não só a memória, mas o aprendizado também. As ações emocionais, tanto de alegres como tristes ou como aversivas, né, situações que podem induzir medo, assim como o estresse, provocam uma ativação de um sistema do estresse, digamos. Esse sistema, ele é ativado em algumas regiões do cérebro, né, que comandam a liberação de hormônios, de glândulas específicas do nosso corpo. Mas, ao mesmo tempo, esses hormônios vão atuar no cérebro e vão influenciar na consolidação das memórias, né? E aí entra aqui na nossa discussão. Os hormônios do estresse, também hoje a gente sabe que modulam de forma diferente as diferentes fases da memória. Então, enquanto eles podem melhorar a consolidação das memórias, esses mesmos hormônios também podem prejudicar a evocação das memórias, a lembrança. Então, tem esses dois efeitos. Quando as informações que estão sendo formadas, provavelmente vocês vão lembrar, nossa, aquela prova de física quântica, eu estava tão nervosa, né, tão nervoso que eu não consegui lembrar nada. Então, você lembra a situação, porque o estresse melhorou a consolidação daquela experiência horrível. Mas você não lembra a evocação da informação que você tinha que lembrar naquele momento, né? Mais ou menos isso. Professora, então o estresse é ruim? Existe essa diferença, assim, de emoção boa, emoção ruim? Outro exemplo também que eu queria perguntar, além do estresse, é o medo. Ele tem importância para a memória? Ele é ruim? Não, pelo contrário, é extremamente adaptativo, né? Porque pensa, se vamos pensar não agora na gente fazendo uma prova, mas um animal, né, que está fugindo do perigo. O mesmo a gente numa situação de perigo, né? Você precisa fugir, você não precisa lembrar de outras informações que não têm a ver com a fuga. E o medo, né? É fundamental. Então, no filme mesmo mostra a menininha pequenininha, quando ela vê um fio, né, e ela consegue direitinho parar de correr, passar pelo fio. Então, é uma memória de medo, talvez ela teve uma queda antes e por isso ela aprendeu, né, e essa informação ela não esquece mais. Talvez nessa discussão aqui, eu acho que eu vou ser um pouco redundante e vou perguntar uma coisa que tem a ver, eu acho, com a reconsolidação e com a extinção. Mas eu queria saber, professora, se tem como uma memória inicialmente aversiva ou triste se tornar uma memória neutra ou feliz depois. Eu acho que uma memória aversiva ou triste virar totalmente neutra ou até feliz, eu diria que é muito difícil, né? Pelos estudos que eu conheço de reconsolidação, né? E por essa discussão que a gente já teve, né, do papel das terapias, tal, então eu diria que dá para interpretar de forma diferente essas memórias, ou seja, quando você tem a extinção, a memória original ela não é perdida, ela continua lá, e que você tem uma nova memória competindo com ela, né? No caso da reconsolidação, você pode ressignificar. Talvez você aprenda a interpretar, a lidar melhor com aquela memória aversiva ou com aquela memória triste, mas não sei se dá para dizer, vai virar uma memória neutra ou uma memória feliz. A professora Senhora trouxe também aí justamente outro ponto, que é sobre as memórias não se esquecerem, né? Isso vai dar abertura para a gente entrar no nosso terceiro bloco, que a gente vai falar sobre a memória de longo prazo e o esquecimento. Nessa parte da nossa conversa, a gente vai entrar em um outro assunto que eu acho que é muito importante na questão da consolidação da memória, que é o sono, né? Quando a Riley dorme, todas as memórias criadas do dia são enviadas justamente para a memória de longo prazo. Cada emoção também ali ela vai se revezar no plantão do sono, né? Assistindo tudo aquilo que a Riley viveu durante o dia. Então, eu queria perguntar, para onde vão essas memórias
E qual é a importância do sono no processamento das memórias? É nessas horas que a gente percebe como a memória, né, é um processo muito estudado, muita gente no mundo inteiro se dedica a estudar memória, mas ainda tem muita coisa que a gente não sabe. Essa pergunta, principalmente de para onde vão essas memórias, né, tem bastante estudo sobre isso, mas ainda tem muitas dúvidas. Principalmente, de novo, porque a memória não é uma coisa única, né, tem diferentes tipos de memória, e aí esses diferentes tipos de memória, sim, envolvem diferentes estruturas cerebrais para o seu armazenamento. E aí, então, voltando para a sua pergunta, Breno, né, da onde vão essas memórias, o que a gente pode dizer é isso, as memórias episódicas, elas até dependem de conexões do hipocampo com o córtex, principalmente com o córtex frontal, né, pré-frontal, mas elas vão sempre depender do hipocampo também. Não se sabe ainda se elas ficam, né, sempre no hipocampo ou no córtex. O que parece é que depende dessas conexões, né, já que pacientes que têm lesão no córtex pré-frontal têm um prejuízo de memórias episódicas. Mas outras memórias, né, então memórias semânticas e memórias implícitas, dependem de outras regiões cerebrais. E com relação ao sono, o sono, vários estudos mostram que é um processo fundamental para a consolidação de memórias, exatamente como o filme coloca, né? Então, esse filme é muito interessante mesmo, porque traz conceitos que estão muito certos, né? Então, isso nos mostra que o sono é importante para essa fase de consolidação da memória. E tem até estudos que mostram em animais que as mesmas áreas, né, a mesma circuitaria no hipocampo, por exemplo, que foi ativada durante uma tarefa num labirinto, volta a ser passada, né, durante o sono. E talvez isso está ajudando a consolidar essa informação. Lá na memória de longo prazo, quando a alegria e a tristeza estão perdidas lá, né? Elas vêm pelos corredores aqueles mineradores sugando as bolinhas para jogar fora. Que normalmente a memória tá brilhante, né? E eles jogam fora as que já estão mais apagadinhas. E pra gente, esse processo a gente esquece, a gente joga fora, a gente não consegue mais acessar. O que acontece com as memórias no longo prazo? Olha, ótima pergunta. Eu mesma, minha memória, quem me conhece, né, sabe que minha memória não é muito boa. E aí, a gente tem vários processos que estão junto aí com a memória, né? A gente ainda não tem tantos estudos sobre esquecimento. Parece que é um processo ativo, principalmente com aquelas memórias que estão, né, que são muito remotas. Então, será que são processos ativos que foram acontecendo ao longo do tempo? Ou tem um esquecimento remoto que é diferente do esquecimento mais recente? Não temos muitas respostas. Tem uma literatura que está começando agora nessa área. Então, tem diferentes fatores, né? A falta da reativação, da reconsolidação, ou a própria transformação dessa memória, ou interferências com outras memórias, porque a gente vai acumulando outras memórias também, né? Ou o processo de esquecimento. Um dos mineradores, inclusive, falam, né, para a alegria e para a tristeza, é que não se preocupe, isso acontece com as melhores memórias, né? O esquecimento acontece com as melhores memórias. Então, uma coisa que eu queria perguntar, esquecer realmente pode acontecer com qualquer tipo de memória? E outra coisa que eu queria perguntar também é, memória tem validade? O que a gente pode fazer para a gente não esquecer de alguma coisa? Perfeito. Começando pela última pergunta, né, o que a gente pode fazer para não esquecer, eu acho que a melhor estratégia é a repetição, por dois motivos: pela reconsolidação, né, e pelo treino, né, que isso induz. Então, a melhor forma da gente tentar manter nossas memórias é revisitando essas memórias com frequência.
Agora, sobre o esquecimento acontecer com qualquer tipo de memória, eu diria que memórias que são, de novo, né, muito emocionais ou que têm um significado forte para o indivíduo, elas devem ser mais resistentes, né, ao esquecimento do que outras memórias. Isso de lembrar. Às vezes a gente lembra coisas sem sentido. Igual no filme tem um comercial que a Hailey às vezes fica lembrando, que os mineradores falam, a gente manda lá pro painel de controle. E por que a gente fica lembrando umas coisas que às vezes não são úteis, né? Alguma música que a gente ouviu, alguma coisa pois assim. É bem engraçada essa parte, né? Porque do nada vem a musiquinha. Não sei dizer, assim, talvez são memórias fáceis, né? São músicas muito fáceis pela rima, né? Pela melodia. Realmente não sei dizer, assim, não sei no que isso seria adaptativo, sei lá. Para o bloco 4, nós vamos falar um pouquinho mais sobre memória e cognição. Em um determinado momento do filme, a tristeza e a alegria estão numa saga para tentar voltar para o centro de controle. E elas estão no labirinto e conseguem achar atalhos de memória para chegar lá. Existem atalhos de memória para a gente também? São experiências passadas que nos ajudam a entender novos conceitos? Sim, é por isso que é tão importante quando a gente assiste uma aula, né, ter exemplos. Isso ajuda a gente a entender melhor e entendendo melhor você também consegue fixar melhor, né, armazenar melhor essa informação. Então, com certeza, memórias prévias, né, um conhecimento prévio ajuda a formar, a entender novas memórias e até a completar, né? E isso mostra que a memória também não é aquela coisa em blocos e não é uma coisa rígida, ela é flexível, né? Principalmente quando a gente fala na memória episódica, na memória declarativa. Ainda um pouco sobre a cognição, professora. Quando os personagens estão lá no trem dos fatos e opiniões, a alegria questiona que os fatos e as opiniões estão muito parecidos. E o Bing Bong, né, o amigo imaginário da Hailey, fala assim, não importa, isso sempre acontece. E aí me veio a pergunta, o quanto nossas memórias são apuradas? Existem memórias falsas? Eu, particularmente, tenho muito interesse nessa área, porque recentemente começou toda uma nova área de investigação exatamente sobre isso. Como o estresse e as emoções podem modular essa especificidade da memória. Agora, além disso, né, além dessa modulação, então, da especificidade, da generalização, tem também todo um campo de investigação sobre as falsas memórias. E hoje a gente sabe que existem falsas memórias e são muito mais comuns do que a gente pensa. E talvez esse processo também tenha uma relação com a reconsolidação, porque no momento que você lembra, né, de alguma memória, reativa essa memória e ela fica vulnerável de novo, nesse momento, se alguém te fala uma informação que não é verdadeira, você pode incorporar essa informação na reconsolidação dessa memória. E para você isso é totalmente verdadeiro. Professor, e como fica quando tem aqueles processos de reconhecimento facial de testemunha? É um caso muito sério mesmo. Como se a gente não pode confiar 100% na nossa memória ou na memória dos outros, testemunhas oculares é uma coisa que a gente precisava olhar com mais cuidado, né? Com mais cautela. Mesmo porque é isso, né? Se durante um momento de estresse você pode formar memórias mais generalizadas, dificilmente você vai conseguir reconhecer a pessoa, né? E aí, professora, como você realmente falou agora, que a curiosidade da memória ela pode estar muito relacionada a essa força das memórias traumáticas, né? Que o estresse pode modificar de alguma forma a maneira como essa memória vai ser armazenada, né, e como você vai lembrar depois. E pensando nisso também, a gente pode tratar a falta da acurácia, no caso, como uma falha na evocação dessa memória, ou foi justamente uma interferência desses hormônios estressores durante a consolidação da memória? Eu diria que pode acontecer as duas coisas. Eu tendo a achar que é mais um processo da consolidação, porque os hormônios
do estresse estão atuando logo depois da aquisição dessa informação, por isso que eu acho que está mais relacionado com a consolidação. A evocação pode ser anos depois, e o que a gente está falando do estresse é no momento do aprendizado, né, no momento da experiência, né, então eu acredito que seja uma interferência principalmente nesse processo de consolidação. A gente vai entrar agora no quinto bloco, e a gente vai falar um pouco sobre memória e comportamento. Outro aspecto muito importante da memória é a sua participação em definir e influenciar o nosso comportamento. E aí, a gente já falou um pouco, já tangenciou um pouco esse tema, mas falando de forma um pouco mais direcionada. Qual é a importância evolutiva da memória? Eu diria, de novo, que é fundamental para a sobrevivência. E é por isso que você vê que é um processo que se manteve ao longo da evolução. As estruturas cerebrais, as circuitarias cerebrais, são as mesmas observadas em humanos. Então, a gente consegue entender esses mecanismos de memória e a circuitaria de memória através de estudos com animais. Nós vemos no filme várias ilhas que são construídas a partir das memórias bases, né? E existe algum lugar específico no encéfalo para esse tipo de memória? Em geral, um episódio, né, um evento, a gente tem diferentes informações. Você tem o restaurante, as pessoas que estavam lá, o tipo de comida, a música, o cheiro, as roupas. E a gente também pode pensar que cada uma dessas informações estão armazenadas em alguns lugares diferentes do neocórtex. Então, em geral, essas informações estão mais distribuídas em algumas áreas específicas do neocórtex, não é também em todo o neocórtex, mas em áreas específicas. Mas uma coisa que é interessante é que parece que o hipocampo é importante no momento da evocação. A gente está falando justamente sobre a questão da memória e do comportamento, né? E a gente vê que aquelas ilhas formadas pelas memórias de base na Riley, elas são muito importantes porque cada uma representa um aspecto da personalidade da nossa personagem. Então, a pergunta que eu quero fazer é como esses eventos de grande carga emocional podem influenciar na personalidade? Eu vou responder essa pergunta dizendo como eu interpretei esse filme. Primeiro, eu acho que essas memórias base, elas ficaram lá na torre de comando, mas isso não quer dizer que elas não foram para a memória de longo prazo, porque se elas são memórias antigas, que são mantidas, então isso é porque elas já foram consolidadas e já foram para a memória de longo prazo. Então, elas são memórias de longo prazo, mas digamos que elas são memórias especiais, né? São memórias mais acuradas e que estão lá sendo mantidas, né? Como se essas outras memórias que foram, né, para aquele armazenamento, elas podem ser esquecidas, mas essas até aquele momento não. E no momento que a menina muda o contexto, porque perdeu os amigos, perdeu o time, né, tá numa outra cidade, numa nova escola, na hora que ela evoca uma dessas memórias base, a tristeza não resiste de ir lá mexer, porque faz parte desse processo de reinterpretação dessa memória, né, da reconsolidação da memória. Então, eu interpretei isso pensando como na nossa vida, né, é importante a gente reinterpretar, entender, porque assim, esse processo de reconsolidação vai acontecer querendo ou não, mas talvez a gente não entende no primeiro momento, que nem aconteceu com a Riley. E isso começou a trazer um monte de transtornos. Isso só melhorou na hora que a alegria deixa a tristeza mexer, né, nessas memórias base, e meio que reconsolida tudo. E ela chora, conversa com os pais. Então, esse processo de chorar, de conversar, de colocar para fora, né, é importante para entender essas mudanças, né, que vão acontecendo na nossa vida. Então, eu entendi mais ou menos nesse sentido, assim, de como é importante a interpretação, né, então, e aí até voltando essa pergunta das memórias mistas, né, talvez, não sei dizer se uma memória é mista, mas a gente pode interpretar ela de diferentes formas, né, tem autores, tem pesquisadores que dizem que as emoções não são necessariamente inatas,
mas são também processos cognitivos, né? São interpretações. E aí, a partir desse momento que ela entendeu, então essas memórias foram reconsolidadas, e aí ela conseguiu voltar, né, e começar outras memórias, outras vidas, que tem a ver com a personalidade dela também. Acho que o filme foi bem poético mesmo, nesse sentido, né? Professora Raquel, queríamos agradecer imensamente a sua participação, a sua disponibilidade e animação para participar aqui com a gente no Neurocomenta. Foi muito enriquecedor o nosso debate. Com certeza eu e o Breno aprendemos muito e esperamos que o pessoal aí de casa possa aprender também. Eu que agradeço, gostei muito do convite, né? Eu assisti de novo o filme, que eu já tinha assistido um tempo atrás, e é lindo, né, o filme, e essa discussão, as perguntas que vocês trouxeram, foi muito enriquecedor para mim também. Então, muito obrigada pelo convite, e queria dar os parabéns para vocês pela organização dessas atividades na Semana do Cérebro. É muito legal de ver, né, os alunos do bacharelado em neurociência organizando de forma tão brilhante essas atividades, que tenho certeza que vão ser enriquecedoras para quem puder assistir. Muito obrigado, professora Raquel. Foi uma honra tê-la aqui conosco. O Neurocomenta é uma atividade realizada pelos alunos da graduação do bacharelado em Neurociências da UFBC para a 12ª Semana Nacional do Cérebro. É um evento que ocorre anualmente em parceria com a SBNEC, o Instituto Ido, em todo o Brasil. Não deixe de conferir as outras atividades que a UFBC desenvolveu para este ano. Muito obrigado.